E aí, pessoal, tudo beleza? Preparados para a nossa quarta aula do curso O Mínimo que você precisa saber sobre economia para não ser um socialista? Essa é a nossa aula de número 4, em que nós vamos falar da mão invisível. Uma aula que, acredito eu, será curta, mas muito importante, talvez a aula mais importante de todo esse curso, porque é um conceito chave para você entender toda a lógica que existe por trás de uma economia de mercado. E é um conceito muito mal compreendido, um conceito que os socialistas, principalmente, se recusam a entender. Talvez seja a falta de compreensão sobre esse conceito especificamente a fonte de todos os nossos desentendimentos. Talvez não, né? Talvez eu esteja exagerando aqui um pouco, mas eu acho que se os socialistas entendessem esse conceito, isso iria dar uma chacoalhada violenta na cabeça deles. Mas vamos começar então, vamos começar recapitulando algumas conclusões que nós chegamos nas últimas aulas. Nós vimos que a divisão do trabalho aumenta a prosperidade para todos, certo? Eu acho que vocês já devem estar até um pouco enjoados de ouvir falar de divisão do trabalho. Nas últimas aulas nós provamos por A mais B que ela é positiva, né? Então, assunto encerrado, passou a régua, enfim. E nós vimos também que a divisão do trabalho, ela se efetiva por meio de trocas, né? Cada um se especializa numa coisa, mas isso não vai beneficiar ninguém a menos que nós troquemos aquilo que nós produzimos, né? Eu troco uma parte daquilo que eu produzi para uma parte daquilo que você produziu, para uma parte daquilo que o fulano produziu e assim por diante. Então, a divisão do trabalho, ela impõe a necessidade de trocas. Na aula passada, porém, quando nós falamos das vantagens comparativas, né, dos ganhos que você pode obter através das trocas, o exemplo que nós usamos era uma forma de comércio, uma forma de troca chamada de escambo. Escambo é quando você troca uma mercadoria por outra mercadoria, ao invés de trocar por dinheiro. Nós ainda não chegamos no dinheiro aqui. Então, no nosso exemplo lá, era possível trocar uma banana por 2 peixes, né? Vocês estão lembrados? Então, você troca uma mercadoria por outra, então aquele nosso exemplo se tratava de escambo. Mas se você for parar para pensar um pouquinho, você vai ver que esse sistema de escambo ele é bastante problemático. Ele pode funcionar talvez em sociedades mais simples, né, onde a extensão da divisão do trabalho é menor. Mas em sociedades mais complexas, o escambo vai ficando complicado. Imagine que você vai trocar os seus peixes por bananas, mas a pessoa que produziu bananas ela não quer peixes, ela quer, sei lá, carne de javali. Você tem que ir atrás de alguém que tem carne de javali. Aí vamos supor que você encontra, mas aí o cara também não quer peixes, ele está precisando, sei lá, de lã, por exemplo. Aí você tem que ir atrás de alguém que tem lã, trocar os seus peixes por lã, depois trocar por carne de javali e para depois finalmente você conseguir trocar por bananas. Então, numa sociedade mais complexa, isso vai ficando complicado. E é por isso que inventaram, então, o dinheiro. O dinheiro é uma simples ferramenta que facilita trocas. Há uma mercadoria que não precisa ter valor intrínseco, tá? Ao contrário do que muitos dizem por aí, o dinheiro não precisa ter valor intrínseco. Aliás, nada tem valor intrínseco, tá, gente? O valor de tudo é um valor relativo à utilidade que aquilo tem, e isso pode variar de pessoa para pessoa, tá bom? Mas nós vamos falar melhor disso depois. Enfim, o dinheiro ele é só um objeto que todo mundo concordou, explícita ou implicitamente, em aceitar aquilo em troca de qualquer coisa. Então, ao invés de você tentar encontrar a mercadoria que a pessoa que tem o que você quer também quer, né? Você só dá o dinheiro e pronto, você recebe em dinheiro, paga em dinheiro e acabou o problema. Então, o dinheiro é só uma ferramenta para facilitar trocas. E tem gente que diz, né, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, gente, o dinheiro é só uma ferramenta. Uma ferramenta, ela nunca é boa ou má. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, mas ela nunca é intrinsecamente boa ou intrinsecamente má. Tem gente que até distorce, né? Tem
tem cara de pau de mudar o versículo bíblico lá que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí tem uns caras, são cara de pau que distorce o negócio na cara dura e muda o versículo bíblico, fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Sendo que você pegar lá no versículo, lá, 1 Timóteo 6,10, está dizendo lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, eu nem sei se você é cristão, né? Mas eu estou aqui só falando para você ter um exemplo de como que o pessoal distorce as coisas com uma desonestidade extrema e como que isso se enraiza no senso comum. E é daí que a gente tem essa mentalidade tão anticapitalista que nós temos, né, no Brasil e em muitos outros lugares também, por conta dessas muitas distorções e desonestidades que o povo vai incutindo na cabeça das pessoas aí. Então, o dinheiro é só uma ferramenta, você pode usar ele, né, ferramentas servem para ser usadas, você só não pode ter amor por ele, né, você não pode amar objetos. E os objetos, gente, objetos inanimados nunca são bons ou maus, que nem eu disse, depende do uso que você faz deles. É a mesma coisa que o pessoal faz com armas, né? Por exemplo, né? O pessoal fala que arma, né? Arma de fogo, ou se você for parar para pensar, qualquer objeto pode ser usado como arma, né? Então é a prova de que o problema não está no objeto em si. Então, é a mesma coisa que o pessoal faz, eles tratam a arma como se fosse algo intrinsecamente mal. Isso é um absurdo. Você pode usar armas para se defender, por exemplo, para defender a sua vida. E eu não vou nem entrar aqui no mérito de você se defender de outro ser humano. Não, você pode ter que se defender de um animal, por exemplo. Se você mora numa área rural afastada, você pode ter que se defender de um urso, ou no caso do Brasil, de uma onça, por exemplo, né? Sei lá, um animal perigoso. Então, se tem que ser regulado, se tem que ser controlado, aí é outra história. Mas você tratar objetos inanimados como se intrinsecamente bons ou maus, é um negócio idiota, de uma idiotice, assim, que eu não sei nem como descrever. É uma burrice muito grande, gente. Se você já falou algum tipo de burrice desse tipo, por favor, pare com isso. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Acabei fugindo um pouco do assunto. Tá, mas aí você me pergunta, mas por que tem que ser com base em troca? Por que eu tenho que dar algo para você só se você me der algo em troca? Por que tem que ser desse jeito individualista? Por que não pode ser de um jeito coletivista? Tipo, sei lá, todo mundo produz, vai lá e deixa isso em algum lugar disponível, num armazém ou algo assim. E quem precisa vai lá e pega o que quiser, o quanto precisar. Por que não pode ser assim? Você pode estar se perguntando, né? Bom, tem alguns motivos já mais ou menos óbvios que você já pode imaginar para esse sistema, né? Você pode imaginar que algumas pessoas elas podem querer se aproveitar dessa facilidade toda. Ela pode querer não produzir nada ou então produzir muito pouco, né? Fazer corpo mole e ir lá e pegar mais do que ela precisa ou então pegar muito mais do que aquilo que ela produziu, né? E isso vai criando algumas disfuncionalidades, até chegar ao ponto que até o cara que trabalha lá certinho vai ficando desanimado, vai ficando desmotivado, né? E além disso também tem mercadorias que podem ser raras. Você lembra lá do nosso princípio da escassez? A escassez ela pode variar, né? Então pode ser que tenha algumas mercadorias que sejam bem escassas, né? Pode ser que tenha mercadorias raras, que não tem quantidade suficiente para todo mundo. E daí, como é que a gente faz? Como é que nós estabelecemos quem tem direito a essas mercadorias mais raras? Quem chegar primeiro? Quem chega primeiro vai lá, pega e boa, fica por isso mesmo? É justo isso? Então, tem vários problemas para esse sistema. Mas você não precisa nem concordar comigo sobre isso agora, né? Nós podemos discutir se esse modo de produção totalmente cooperativista, se ele funcionaria ou não, nós vamos discutir isso em outros vídeos. Mas você lembra lá que eu disse na nossa aula inaugural lá, né? Eu disse que nós vamos gastar mais tempo explicando como uma economia de mercado funciona do que explicando por que o socialismo não funciona. Então, por enquanto, eu não vou explicar por que esse sistema coletivista não funciona. Vou falar mais sobre isso em outras aulas, mas por enquanto nós vamos explicar por que
a economia de mercado, né, essa baseada em trocas, porque ela funciona. E é aí que entra um papel primordial que tem, né, nessa explicação, é aí que entra a mão invisível. Esse conceito é muito mal compreendido. Na verdade, só de você falar que uma coisa é invisível, você já gera uma desconfiança, né? Ah, eu não posso ver, então esse negócio não existe. Né? É conto da carochinha, é conversa para ludibriar o proletariado, para alienar as pessoas, enfim, é papo furado, né? Então, o que é a mão invisível, afinal de contas? É algum tipo de ente sobrenatural? É a providência divina? É a mão de Deus, aquela que ajudou o Maradona a fazer aquele polêmico gol lá? Enfim, é uma explicação sobrenatural para uma coisa que deveria ter uma explicação natural? Não, não é nada disso. Nós vamos ver que a mão invisível é um negócio bem simples, gente, até meio bobo até. Depois que você entender, você vai ver que é uma coisa até um pouco banal. Mas presta atenção no que nós vamos falar agora. Assiste o restante dessa aula com a sua mente bem aberta, que você vai ver que essa ideia vai mudar a sua forma de pensar. Olha aqui, acompanha o meu raciocínio. O Adam Smith, lá na famosa obra, né, A Riqueza das Nações, ele disse essa interessante frase aí, ó. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas próprias necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. O que ele quis dizer com isso? Bom, num sistema de trocas, né, quando você vai, por exemplo, na padaria comprar pão, você chega para o padeiro, você não chega para o padeiro e fala, pô, cara, me dá um pão aí, tô com fome, né? Tenha um pouco de compaixão pelo próximo. Você não fala isso, né? Não, você vai lá, pede o pão que você quer, né? Paga com dinheiro e vai embora. Se você não tem condições de pagar, né? Claro, se você é um mendigo, sei lá, pode ser que o padeiro dê o pão de graça para você por compaixão. Mas se você tem condições de pagar, o padeiro só vai te dar o pão se você pagar, é uma troca. Entendeu? Mas o padeiro, quando ele fez o pão que você comeu, quando ele fez aquele pão, ele não estava pensando em você. Ele não estava pensando em matar a sua fome, ele não estava pensando no bem que ele poderia fazer para a comunidade. Ele estava pensando única e exclusivamente em ganhar dinheiro. Ele só estava pensando no dinheiro, o propósito dele, né, o que motivou ele a acordar cedo e assar o pão que você comeu. Ele estava pensando só no benefício próprio dele. Mas mesmo assim, ele causou um benefício para você também. Para você e para dezenas de pessoas que comeram o pão dele, não é verdade? Ele não matou a sua fome? Você não comeu o pão lá quentinho com margarina lá, encheu o bucho? Então ele te beneficiou também. Então essa foi a grande sacada do Adam Smith. Ele percebeu que nesse sistema de trocas é possível você fazer o bem para as pessoas, mesmo que você esteja pensando só no seu bem próprio. Não é louco isso, gente? Economia é um negócio fascinante, né? Não é verdade, gente? Fala a verdade, é uma lógica, assim, impecável, uma lógica irrefutável. Mas se você não explicar bem explicadinho, as pessoas não entendem, né? Os socialistas e muita gente no senso comum também não entende isso. Mas você agora entende, você saiu da Matrix agora, você tomou a pílula vermelha. É um caminho sem volta agora, gente. E o Adam Smith, ele continua, né? Vamos ver aqui de onde saiu esse termo mão invisível. Ele dizia, assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse pessoal, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Então, gente, é simplesmente isso. O padeiro, a intenção dele não era matar a sua fome. Mas ele matou a sua fome, matou a sua vontade de comer pão, ainda que não fosse a intenção dele. A intenção dele era só ganhar dinheiro, mas é como se ele fosse conduzido por uma mão invisível a promover um bem para os outros, né? Matar a sua fome, produzir o pão que matou a sua fome e é de várias pessoas. Então é um negócio até bobo até, né, gente? É um negócio até óbvio demais até depois que você explica, né? Mas tem gente que não entende.
Tem gente que acha que se você está correndo atrás dos seus interesses particulares, você está sendo egoísta e você está causando um grande mal para a coletividade. E não é assim. Mesmo com cada um cuidando do seu, indiretamente nós estamos cuidando dos outros também. Isso é a mão invisível, é um negócio genial, gente. O Adam Smith ele foi muito genial ao perceber isso. Apesar de que teve caras lá antes do Adam Smith que já deixaram umas dicas para ele, né? Mas mesmo assim, isso não vem ao caso, não tira a genialidade do cara agora. Então, mas vamos falar então, para encerrar aqui, dos limites da mão invisível. Alguns limites já são bem óbvios, né, gente? Nós estamos pressupondo aqui um sistema de trocas, né, em que para você ter uma coisa, você precisa dar algo em troca. Então, isso já impõe que você tem que dar algo em troca você tem que dar alguma coisa em troca para você ter outra. Então, você não pode ir lá simplesmente tomar sem dar nada, né? Então, a gente já conclui que se tem roubo, assalto, fraude, desonestidade, de uma forma geral, já não funciona. Então, você tem que buscar os seus interesses próprios honestamente. Se não for honestamente, se for na base de roubo ou de trapaça, aí o sistema já não funciona. Então, essa já é a primeira condição evidente já, né? Mas mesmo com essa condição, a mão invisível não resolve tudo. A simples busca do interesse próprio não resolve tudo. Aliás, existem inúmeras circunstâncias em que você não pode pensar só no seu interesse próprio. Se tem alguém se afogando perto de você, por exemplo, e você é um bom nadador, você pode salvar a vida daquela pessoa, né? Você tem o dever moral, na verdade, de pular na água e salvar a vida daquela pessoa, mesmo que você não ganhe nada para isso. Se você for parar para pensar de uma forma totalmente egoísta, né? Se você for ser egoísta ao extremo, você vai pensar assim, para que eu vou me molhar, né? Só para salvar uma pessoa, vou ter que ficar molhado depois, vou ter que trocar de roupa. Não. Ou então existe uma possibilidade, né, ainda que bem remota, de você ter, sei lá, uma cãibra e acabar se afogando também. Então, se você for parar para pensar de uma forma totalmente egoísta ao extremo, você vai acabar deixando aquela pessoa lá morrer afogada. Então, é óbvio que isso é absurdo, gente, que isso é desumano. Então, é óbvio que nós não podemos pensar só em nós mesmos o tempo todo. Óbvio que nós temos que fazer muitas coisas sem esperar nada em troca. Nós não estamos negando isso aqui de forma alguma, gente, que isso fique bem claro. Mas não é só porque tem situações em que não se aplica, não quer dizer que não tenha situações em que se aplica, correto? Tem situações em que a mão invisível não funciona, mas tem situações em que funciona. Uma coisa não anula a outra, né? Mas, além disso, também tem situações em que mesmo todo mundo buscando seu interesse próprio honestamente, a mão invisível ainda pode falhar e você não chega no bem comum. Um caso clássico desses é o dilema do prisioneiro, que eu vou tratar melhor aqui numa outra aula. Aliás, eu já vou aproveitar aqui, gente, para anunciar um outro curso que eu vou estar lançando em breve aí, que vai ser um curso complementar a esse daqui. Ele vai se chamar O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Economia para Não Ser ANCAP. ANCAP, para quem não sabe, é anarcocapitalista, tá? Esse curso vai ser complementar a esse daqui, né? Algumas coisas que nós não vamos falar aqui, nós vamos falar nesse outro curso, né? E a primeira aula desse outro curso já vai ser sobre o dilema do prisioneiro, né? Sobre como a mão invisível às vezes falha. Então aguardem aí por esse outro curso, né? Por essa aula em que nós vamos falar melhor do dilema do prisioneiro. Mas o dilema do prisioneiro ele é um caso clássico, né? Em que se aplica as ideias do John Nash, lá do filme Uma Mente Brilhante, né? É um filme que eu recomendo muito, tá? Mas assim, não foi o John Nash quem criou a teoria dos jogos, tá, gente? É um negócio antigo pra caramba. Não foi o John Nash quem pensou no dilema do prisioneiro também, né? Mas o dilema do prisioneiro é um exemplinho ali bem fácil de entender em que o equilíbrio de Nash ele se aplica. Então lá no filme tem um trecho do filme lá em que quando ele tem um insight, né, para a teoria dele, aí ele começa a falar que Adam Smith estava errado. Aí tem uma outra parte que ele fala que o Adam Smith estava incompleto.
Aí em outro trecho ele já fala que o Adam Smith precisa de revisão. Então tem muita gente que só por causa desse filme acha que o John Nash refutou o Adam Smith. E isso está totalmente errado, tá, gente? Na verdade, o John Nash ele só estava percebendo ali naquele momento que tem situações em que a mão invisível não se aplica. Mas tem casos em que se aplica, isso não muda. A teoria do John Nash não mudou isso, tá, gente? Os casos em que a mão invisível se aplica, continua se aplicando. Né? E em economia não tem muito isso de refutar, gente. Tenha isso em mente, em economia, em ciência nenhuma, na verdade, tem isso. Tem o cara que vai lá, propõe uma teoria, aí tem outro que vai lá e percebe que aquela teoria não se aplica a tudo, ou que ela tem alguns limites, né? Que ela tem alguns pressupostos, e o cara vai lá e explica, cria uma outra teoria que complementa aquela teoria, né? Explica os casos em que não se aplica, explica as exceções, enfim. Aí você vai tendo um corpo de teorias que uma vai se somando à outra, e isso vai como se fosse um tijolinho sendo construído o grande castelo das ciências, né? E isso funciona para todas as ciências, para a economia também. Então não tem esse negócio de um cara vai lá e refuta o outro. Claro, acontece também, mas é raro. Na maioria das vezes, um economista vai lá e ele complementa a teoria de um outro economista anterior. Então vocês esqueçam esse negócio de refutar. Não, em economia, em ciência nenhuma funciona assim. Geralmente uma teoria ela complementa a outra. E é o caso, né, das ideias do John Nash, elas não refutaram Adam Smith de forma alguma, elas complementaram. Tá? Tanto que a mão invisível continua sendo um tema muito atual. Você pode pegar aqueles manuais de economia que eu citei lá na nossa aula inaugural, ou você pode pegar qualquer outro que você quiser, que eu tenho certeza que eles vão trazer lá pelo menos um parágrafo, pelo menos um textinho curto ali falando sobre a mão invisível. Tá? Você pode pegar qualquer manual de economia que você quiser, que eu tenho certeza que eles vão trazer alguma coisa falando sobre a mão invisível, né, para você ver como que é uma ideia que continua mais atual do que nunca. E que, na verdade, ela é um pressuposto, tá, que a gente vai... um pressuposto essencial para você entender tudo que a gente vai ver em economia de agora em diante. Mas por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo aí, se inscrever no canal, tá? Para vocês ficarem por dentro de quando as próximas aulas forem lançadas, tá? E vejo vocês na próxima.